quanto aprendizado já tivemos até aqui? Bem, na programação da manhã desse nosso segundo dia, a instrutora do Senac Bahia, Manoeli Moraes, compartilhou a experiência de ensino durante esse período de pandemia e mediou a conversa sobre a didática instrumental e seus impactos na EAD com Jocenilde Santos, mestre em Educação e Contemporaneidade. O bate-papo foi iniciado com o traçado de uma linha do tempo, desde a constituição da didática, na qual a educação na modernidade se constituía como uma mera transmissão de conhecimento, prevalecendo o fazer sobre o conhecer. Até que, com o surgimento de novos recursos tecnológicos, ajudaram a repensar a nossa prática pedagógica. Logo, obtivemos a transição do livro, como um único recurso didático, para a adoção dos recursos atuais, como os dispositivos móveis. Nesse contexto, a ampliação da relação dialógica no processo de ensino-aprendizagem, da qual a sociedade em evolução vai participando de forma contributiva. Jocenildes indicou a necessidade de redesenhar o espaço escolar para atender os sujeitos em suas singularidades, a partir das demandas apresentadas pela sociedade. Pensar novas formas de aprendizagem representa uma ressignificação e fortalecimento da prática pedagógica como garantia de diferenciação. E possui uma natureza cambiante, que também mobiliza para o conhecimento. A era digital vivenciada pela educação gera encantamento no estudante e consequente autonomia e gestão do conhecimento, desenvolvendo habilidades e estratégias numa perspectiva interacional e dialética com os saberes. Esse sujeito ele precisa ter essa autoria sobre esse conhecimento, ao mesmo tempo que ele interage com outros conhecimentos e que interage também com outros saberes e com o seu próprio saber. Tudo isso nesse movimento, como eu disse, um movimento cambiante, um movimento do ir e vir, essa relação de troca, dialógica, dialética, existente dentro desses espaços, que são os fóruns, os chats, esse momento aqui, as webconferências, as lives. Então, tudo isso contribui para que o processo de aprendizagem desses sujeitos se constitua de uma forma bastante significativa. Manoeli pontuou acerca do cenário atual ser propício a novas experimentações na educação, nas quais se coloca em prática uma gama de estudos e pesquisa. Essa fala foi reiterada por Jocenildes, indicando que o processo educacional, historicamente ancorado pelas teorias do século XX, não acompanhava o ritmo da transformação social. No processo didático-pedagógico, o maior desafio atualmente envolve o tripé formação, comunicação e o uso de tecnologias no sentido de acesso a informações e a transformação desse mesmo acesso em conhecimento. Utilizar o momento para redesenhar e repensar a prática pedagógica é fundamental para compreender como os estudantes podem transformar esse contexto de uso de recursos digitais em conhecimento. Esse movimento aprendente traz uma mediação pedagógica diferenciada a fim de que se conceba uma mudança nas condições e processos educacionais, de modo que haja articulação entre os estilos presencial e remoto. Ao professor, cabe potencializar o processo de ensino e aprendizagem, sobretudo para o público que é nativo digital. Essa busca por formação continuada o faz perceber que a aprendizagem não é um processo unilateral e que a adoção de novas estratégias e recursos que possibilitem a relação entre o objeto e o sujeito da aprendizagem gera uma forma ativa de aprender, em que os alunos é que suscitam um olhar diferenciado a esse mesmo objeto, fruto de sua curiosidade e desprendimento da ideia de que o professor é o único detentor do saber. Ambos são coautores na aprendizagem e que precisam compreender também como ela se estabelece. A instrutora Manoeli, ao perguntar sobre as perspectivas futuras em educação, obteve uma provocativa resposta de Jocenildes, com a qual encerramos a manhã do segundo dia do encontro. O futuro é hoje. Se a primeira parte da manhã foi enriquecedora, não havia de ser diferente após o intervalo. Vamos conferir a participação do historiador professor José Augusto com o tema Práticas Educativas e Ambientes Virtuais. O professor falou sobre o impacto das tecnologias no modo de ensinar e aprender, abordando as questões que se articulam em torno das tecnologias digitais, do ensino híbrido e das discussões relacionadas ao ecossistema de aprendizagem e metodologias ativas.
ou seja, o aluno e a aluna vai aprender a partir de diversas linguagens, a partir do vídeo, do áudio, do podcast, do texto, a partir de uma série de elementos de linguagens que estão presentes ali naquele ambiente. Isso é o importante, né? É isso que está associado à ideia da metodologia ativa, da ideia do protagonismo do aluno na construção do conhecimento. José também mencionou a necessidade de fazer a distinção entre ensino remoto, educação remota e a emergencial, como passo inicial para qualquer discussão. A prática educativa em ambiente virtual não se configura como EAD, está vinculada a um conjunto de elementos que a caracterizam como legislação, estrutura curricular pensada para a modalidade, tutoria, ambiente virtual, arquitetura pedagógica, atividades síncronas, dentre outros que não podem ser confundidos com a utilização remota e esporádica de tecnologia. Em comum, as ações educacionais precisam executar um planejamento prévio, a partir do tema e seguindo os objetivos e outros elementos fundamentais para tal atividade. José pontuou a necessidade de troca de experiências e de uma atuação do professor enquanto mediador no processo de aprendizagem.